Olá, queridas irmãs, um ótimo dia para todas. Vamos finalizar o estudo da nossa lição. Pela graça de Deus, foi uma semana maravilhosa. Aprendemos muitas coisas juntas. Que Deus possa abençoar a vida de todas. Então vamos para sexta-feira. O tópico é para você refletir, para nós refletirmos. Pergunta 1. Como a educação de Jesus e de João Batista pode ser uma inspiração para nós? Então a gente percebe que eles tinham um crescimento constante, eles não paravam ali. A Bíblia relata que eles cresciam em graça e conhecimento da palavra de Deus. À medida que eles iam crescendo em estatura, eles também iam crescendo na busca do conhecimento de Deus. Então assim também deve ser conosco. A partir do momento que a gente vai evoluindo nossa mente, a gente também tem que evoluir com relação à palavra de Deus. Buscar cada vez mais para que venhamos ter conhecimento da palavra de Deus e que venhamos também passar esse conhecimento que nós temos para as pessoas que ainda não conhecem. Pergunta 2. Explique como o processo de deterioração gradual que leva ao pecado contra o Espírito Santo. Então isso é muito interessante. A gente sabe que o Espírito Santo ele está ali nos ajudando, nos convencendo com relação ao pecado. A partir do momento que eu vou dizendo não querendo atender a essa voz, a esse convite que o Espírito Santo está fazendo, aí aquela voz vai sumindo, aquela voz vai se distanciando cada vez mais. E eu, como pecador, eu vou entendendo que o que eu estou fazendo não é mais pecado. Então eu estou pecando de fato contra o Espírito Santo. Pois ao passo que eu não escuto mais a voz, ao passo que eu não estou mais atentando que aquilo é errado, e se eu estou praticando aquele erro como se fosse certo, é um pecado consciente e é um pecado que não vai ter perdão, pois eu estou pecando ali contra o Espírito Santo. Então que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós venhamos sempre atentar e ouvir essa voz. Pergunta 3. O que motiva as verdadeiras boas obras? Então, o que deve nos motivar a praticar essas boas obras é que nós, fazendo isso, nós estamos refletindo o caráter de Cristo. Nós somos cristãos e, como cristãos, nós devemos refletir as boas obras. Mas essas boas obras não é de nós mesmos. Não temos vontade de fazer. Elas são vistas através de Cristo. Nós fazemos e quem deve estar sendo visto é Cristo. Não para nos vangloriar, mas para que Cristo seja glorificado na nossa vida. Se nós somos cristãos, nós praticamos as obras que Cristo pratica. Pergunta 4. Que evidência tenho visto em minha vida de que as pessoas de Deus são verdadeiras? Então a gente tem que ver as evidências de fé, de perseverança, de persistência, de confiança e de apego à palavra de Deus e ao próprio Cristo, para que as pessoas possam perceber em nós e venham essas obras ser refletidas em nossas vidas. As pessoas que devem enxergar isso. Nós, de fato, somos cristãos quando as pessoas percebem que nós somos cristãos, que nós fazemos as obras de Cristo, que nós temos fé, confiança, perseverança e estamos ali confiantes em suas promessas, que são verdadeiras, são eficazes, tem o tempo certo de se cumprir nas nossas vidas, mas nós devemos acreditar. E a pergunta 5. Ao buscar a salvação, por que o sacerdócio de Cristo é fundamental para mim? Então é fundamental porque se eu confio e acredito nesse sacerdócio que Cristo está fazendo, eu vou ter confiança e vou obter a salvação, porque ele fez um sacrifício perfeito para nos conceder essa maravilhosa vida eterna. Então que nós possamos acreditar, ter fé e entender que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados e nós devemos fazer a diferença aqui neste mundo. Levar para as pessoas esse amor que Cristo veio demonstrar na cruz do Calvário e que hoje ele está intercedendo por nós ali no céu. Que Deus abençoe a todas, que possamos sempre buscar a presença de Cristo nas nossas vidas e que ele possa ser o centro de tudo, que antes do que fizermos possamos buscar a sua orientação.
Deus abençoe e que possamos estudar cada vez mais a sua palavra.